Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham nesta noite para ouvirmos os ensinamentos do Evangelho. Elevemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores e pedimos proteção e amparo para que possamos entender e colocar em prática as palavras do nosso Mestre Jesus. Nós estamos estudando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, o item 11, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que, antigamente, habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com vosso próximo? Ou não, porque esse sentimento nivela os homens, diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça, ou irrisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem dos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? Essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas a apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que, dizes eu, descendente de um sangue nobre grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele, despojados ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele, que não pediste esmola, que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam com esse corpo envoltório perecível do teu espírito? Ou
Volta-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora, e se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesses mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvada sob o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus, aos passarinhos que lhe dá alimento. Tem confiança nele, e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagante e risonha, ser rica também. Cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido, sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que, vós mesmos, não estáis isentos de censura. Isto é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Se vos importam, que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegarias como outrora, vós o chamarias blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o farias recomeçar o caminho do Gólgota. Bem, meus irmãos, essa passagem do nosso Evangelho é muito rica hoje, pois são instruções dos Espíritos. Então, nos resta pouco a comentar,
Mas vamos fazer algumas considerações, com humildade, é claro, para que possamos aproveitar um pouco mais desses ensinamentos. E o importante, bem no início aqui, onde achei importante comentar com os irmãos, onde fala, em seguida que começa, diz bem assim: aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Importante esse espírito, esse benfeitor, que um dia já habitou esta terra, que aprendeu muito, passou pelos reveses da vida e aprendeu, e hoje, através das palavras do Evangelho, ele veio nos auxiliar, nos mostrar como fazer o bom uso dos ensinamentos de Jesus, com a ajuda do nosso Evangelho. Ele começa nos dizendo que a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós. Realmente, esquecemos que ser humilde, ser caridoso é o caminho para a nossa salvação. E que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E realmente, se formos orgulhosos, jamais seremos humildes. E é esta a saga bem difícil que nós temos que vencer, o orgulho. O orgulho nos atrapalha de crescermos, de chegar perto dos nossos irmãos que mais precisam. O orgulho nos atrapalha de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas do bem. O nosso Evangelho e os ensinamentos desse irmão que aqui explica, eleva a mãe que humildemente procura trabalhar para levar o pão até os seus filhos. Nos mostra também que todos nós, quando sofremos injustiças dos homens, devemos ser indulgentes com as faltas dos nossos irmãos. E isto é humildade, meus irmãos. Não impor a nossa opinião a qualquer preço é humildade. Não se irritar com a crítica, que muitas vezes vem para nos auxiliar e nós nos revoltamos. Não se revoltar contra a doença também é humildade, pois sabemos que as doenças, na maioria das vezes, são provas que nós aceitamos para sanar as nossas dívidas. Não afrontar o adversário também é sinal de humildade. Não depreciar o trabalho alheio, pois quando achamos que só o que nós fizemos é bem feito, é um grande sinal de orgulho, pois todos dão a sua contribuição da melhor maneira e da melhor forma. Não desprezar jamais a ajuda do outro é uma forma de humildade. São exercícios simples do nosso dia a dia que nos ajudarão a nos tornar mais humildes e, consequentemente, mais felizes. Porque, como diz o título do nosso capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados são os felizes do ponto de vista espiritual, e os pobres de espírito quer dizer os humildes, os mansos de coração, como assim definia Jesus. Então, meus irmãos, não desprezemos os ensinamentos de Jesus, não desprezemos a terra e essa preciosa existência que Deus nos concede. Não sabemos, quem sabe essa é a nossa última oportunidade de nos redimir, de saldarmos as nossas dívidas. Não sabemos. Então vamos ser humildes, vamos praticar a caridade,
Vamos olhar o nosso irmão e vamos fazer a ele tudo aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós. Essa é a nossa mensagem do Evangelho de hoje. Então, novamente, com os nossos pensamentos elevados, após obtermos esses conhecimentos, vamos agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade de conhecermos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos concede através do seu Evangelho. E hoje, com grande alegria e com muita gratidão, queremos agradecer pela nossa Casa Espírita Olala Nogueira. Essa casa que abriga todos os irmãos necessitados e que nos dá a oportunidade para trabalharmos, buscando levar uma palavra de consolo, de ânimo, com muito amor aos nossos irmãos que lá chegam. Que a nossa casinha continue sendo protegida, amparada pela espiritualidade maior. E que cada irmão que ali chegue sempre saia esperançoso, levando dali a luz que vai guiar a sua vida, pois muitos chegam desesperançosos, sem saber para onde seguir, e saem com um rumo para a sua vida. Vamos pedir também pela fluidificação das nossas águas, que as águas que se encontram sobre as mesas, nos copos, nas jarras de cada lar, de cada irmão que esteja ouvindo este Evangelho, sejam fluidificadas com energias benéficas, de muito amor, de muita paz, e que também sejam colocadas nessas águas medicamentos, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo espiritual. E que ao tomarmos essas águas possamos nos sentir curados. E finalmente pedimos pelo nosso planeta, que ora passa por este momento difícil, mas que sabemos vai passar. E ficarão apenas os ensinamentos. Pois se não cai um fio de cabelo que Deus não fique sabendo, então confiemos, meus irmãos, confiemos que tudo isso vai passar. E que assim seja.